Meu nome é Lucas, esse é o trabalho para História Contemporânea 1 sobre a AD2. Eu vou estar simulando uma aula como se fosse para a oitava série do ensino particular, porque do ensino público tem muito mais dificuldade, a dificuldade é mais de ter atenção. Bom, eu faço estágio, eu vejo como é que é. Bom, vamos lá. O tema escolhido vai ser sobre a Revolução Francesa. Bom dia, turma. Bom dia a todos. Hoje a gente vai dividir em duas partes a Revolução Francesa. A primeira parte será nessa aula, a segunda parte adiante. Mas antes disso, vocês têm que estar memorizados o que seria iluminismo. E aí, no meio da aula, eu vou dar uma recapitulação. Mas nesse processo, vamos começar em 1780, contextualizando a França. A França, ela vinha de uma guerra de 7 anos, uma guerra de independência. E isso prejudicou ela muito economicamente muito forte. Ela também vinha de uma crise sobre a sua colheita ruim. E ela tinha ajudado os Estados Unidos, que antes era colônia da Inglaterra, não era Estados Unidos, era 13 colônias, no seu processo de independência. Então isso foi muito oneroso para os cofres do Estado francês. O rei francês Luís XVI, que não tinha uma popularidade, era casado com Maria Antonieta. Maria Antonieta é conhecida por aquela frase: se não tem pão, comam com broches, mas não necessariamente ela falou essa frase, é só a frase que ela ficou conhecida. O poder naquela época do Luís XVI era um poder absolutista. Se você não lembra o que é um poder absolutista, o absolutista é quando o júri, o legislativo e o judiciário, os três são numa mesma pessoa, ou seja, o rei manda e todo mundo obedece. É igual ao nosso chefe. No meio das crises de gasto, no meio dessas crises, os gastos não diminuíram. O iluminismo, que vinha ganhando muita força, é um movimento que busca trazer a razão para o Estado. Então não fazia muito sentido o povo se matar de trabalhar e ver um rei absolutista simplesmente gastando. Então eles começaram a racionalizar e colocar o rei exatamente, não necessariamente como um poder absoluto, mas esse poder emana do povo. O clero, o Estado, era dividido em três partes: o clero, a nobreza e o resto. O resto poderia ser burgueses, poderia ser o que a gente conhece como proletariado hoje. O clero seria a religião, a nobreza todo mundo ligado ao rei, todo mundo que o rei tivesse colocado postos de nobreza, esse seria a nobreza. Sem conseguir apaziguar os ânimos, Luís XVI criou uma Assembleia Constituinte. E dentro dessa Assembleia, dois protagonistas vão ganhar foco: Robespierre e Georges Danton. Vão ser protagonistas com a popularidade crescendo. O rei se sentiu incomodado e acabou achando de bom grado fechar a Assembleia em 20 de junho de 1789. Reabriram sem autorização, depois disso, alguns membros reabriram a Assembleia Constituinte. Alguns membros do clero simpatizaram com a causa e o rei deixou acontecer. Nessas assembleias que vai surgir o termo de esquerda e direita, como a gente entende hoje. Sendo a esquerda, sendo os gerandinos defendendo a reforma, onde o rei teria uma assembleia para auxiliar no seu governo, e os jacobinos buscando uma revolução por completo. Ao acender os alertas, os jacobinos começaram a causar medo no Luís XVI, o que fez com que ele colocasse o exército em volta da cidade, fazendo então com que a população francesa se armasse. Bom, depois dessa missão, Jacques Neger, que era um economista, ele foi demitido, e alguns membros do exército mudaram de lado, pois
pois eles apoiavam esse economista. A população não tinha armas, mas sabia onde tinha, no Palácio dos Inválidos, e os recursos restantes na Bastille, que era importante, com 8 torres de pedra que era usada como prisão. Após a queda da Bastille, com muito sangue e revolução, aí sim nós vamos começar a segunda parte. Então por aqui finalizou.